Olá, povo da Terra! Hoje eu vou falar sobre essa polêmica causada aí pela Crunchyroll por acabar com os sites de fansub, né? Pra quem não tá sabendo o que tá acontecendo, que eu acredito que quase ninguém, né? Já deve estar todo mundo sabendo disso. A Crunchyroll tomou a medida de tirar alguns sites de fansubs do ar. E aí deu uma polêmica que a comunidade aí de fansubs se manifestou dizendo que a Crunchyroll quer um monopólio da exibição de animes e dizendo que ela não tinha o direito de fazer isso, falando sobre direitos que na verdade não existem, deturpando, distorcendo completamente a questão. Bom, gente, na verdade a Crunchyroll só quer tirar do ar aqueles animes que ela licencia, ou seja, ela não é contra os fansubs. A Crunchyroll acredita que os fansubs são importantes, que popularizam os desenhos, principalmente aqueles que não são licenciados para serem exibidos no Brasil. Mas o que acontece é que a Crunchyroll tentou negociar com esses fansubs que exibiam animes licenciados por eles para que tirasse esses animes específicos do ar. E como a maioria desses sites se recusou, aí ela teve essa medida. E muitos desses sites estão sendo deletados. Rapidamente quero dizer que eu não estou sendo paga pela Crunchyroll para fazer esse vídeo. A Crunchyroll já patrocinou alguns vídeos meus há muito tempo, na época de Dragon Ball Super, mas eu não tenho vínculo com eles há muito tempo. E eu não vou falar aqui só o que a Crunchyroll ou o que as empresas querem ouvir, e também não vou falar o que os fansubs querem ouvir. Essa análise aqui não vai estar a serviço de ninguém. Eu vou falar o que eu realmente acho de tudo isso, de acordo com alguns conhecimentos que eu tenho sobre essa indústria que eu estudo e eu faço parte disso. Inclusive tem um ponto aqui que cabe ressaltar, teve um site de fansub, que eu não vou citar porque eu não vou fazer propaganda aqui de nenhum fansub, mas eles entraram num acordo com a Crunchyroll e deletaram aqueles animes que a Crunchyroll exibe, continuou só com os outros, e a Crunchyroll não fez nada contra esse site ainda tá lá. Agora, pra eu falar minha opinião sobre tudo isso, é um pouco complicado saber até de onde começar, porque pirataria e indústria cultural é um assunto pelo qual eu me interesso muito, está sempre presente na minha faculdade, eu curso cinema, comunicação social com habilitação em cinema, então eu estudo muito televisão também. Essa questão política envolvendo esses produtos é algo que eu tenho muito interesse e muita coisa para dizer, então seria difícil começar por algum lugar. Eu acho que é bom começar falando da polêmica que envolveu o meu canal recentemente, que eu cheguei inclusive a fazer uma análise e depois eu apaguei. Eu estava sendo acusada por algumas pessoas muito desonestas que estavam querendo prejudicar o meu canal de estar incentivando a pirataria do filme de Dragon Ball Super Broly, porque eu fiz uma análise aqui no canal baseada, essa análise, na versão do filme que vazou, filmado de um cinema lá no Japão. Bom, o que eu tive a dizer sobre isso naquela live é que o fato de eu estar fazendo uma análise em cima do produto nada tem a ver com eu incentivar a pirataria. Eu a todo momento mandei as pessoas irem assistir o filme no cinema, em nenhum momento eu incentivei que as pessoas baixassem esse filme, pelo contrário, eu condenei a atitude de quem filmou. Ah, mas como assim você condena a atitude e você vai lá e assiste? Então, ainda faz uma análise em cima disso. Então você está condenando, mas está compactuando. Gente, a partir do momento em que eu fui ao cinema, paguei o ingresso, inclusive mais de uma vez, eu fui pelo menos 3 vezes assistir esse filme no cinema, e dar o meu dinheiro lá pro ingresso, o fato de eu ter assistido antes não muda em nada. É uma questão de bom senso. A pirataria não prejudica a indústria porque você ficou sabendo o que vai acontecer primeiro. A pirataria prejudica a indústria nos termos financeiros. A pirataria impacta a indústria diretamente na venda de ingressos, no que diz respeito ao cinema. Então eu não prejudiquei em nada a indústria. Minha atitude não foi incompatível com o que a indústria espera, porque eu fui lá e comprei o meu ingresso, inclusive, mais de uma vez. A questão de eu ter tido acesso prévio ao conteúdo, o que eu posso dizer é que muita gente teve acesso prévio, seja porque foi na Premiere ou porque assistiu no lançamento no Japão, que foi antes do lançamento no Brasil, e essas pessoas já tinham feito suas análises. Então a minha análise não era a primeira análise sobre um filme não lançado, já era a 1000ª análise feita, porque muita gente já tinha assistido o filme e feito análise. Dito isso, eu acho que eu já respondo os questionamentos que foram feitos a mim nessa época. Eu apaguei a live porque eu pretendia lançar um vídeo direitinho, depois editado, mas acabei não lançando, então fica aí a minha explicação. Agora, a coisa que eu enfatizei muito na minha live é que, embora eu não tenha incentivado a pirataria, eu acho hipocrisia completamente as pessoas que estavam condenando isso absurdamente. Primeiro porque muitas dessas pessoas assistem esses fansubs piratas e agora estão chorando aí por causa dessa medida da Crunchyroll. Então eu já acho que é hipocrisia a partir do momento em que quase todos nós, eu acho que
Quase 5% das pessoas consomem pirataria de alguma forma. Se não é em um determinado produto, é em outro. Isso é uma coisa da qual dificilmente alguém consegue fugir no nosso país. Não é só porque é BR, porque aqui é tudo bagunça, não. Mas porque, como eu falei lá no meu outro vídeo, tem muitos lugares no Brasil que sequer tem cinema. E quando eu comentei isso na live, muita gente estava lá comentando que onde essas pessoas moravam não existe cinema, ou existe um cinema pequeno, com muito poucas salas, onde normalmente só os grandes blockbusters vão chegar. Um filme como um Vingadores da Vida, por exemplo, numa cidade pequena que tem um cineminha padrão, esse filme vai ocupar todas as salas disponíveis em todos os horários para atender a demanda, e nenhum outro filme vai conseguir ser exibido no tempo que esse filme estiver em cartaz. Acontece muito. Isso quando a cidade tem cinema. E daí esperar esse filme estar licenciado em algum lugar pode demorar muito e pode não acontecer. Nem todo produto que é lançado vai depois para algum lugar que você possa consumir. Isso é um grande dilema dessa indústria atualmente. Muita coisa vai desaparecer, principalmente com o fim da mídia de DVD, que está cada vez menos comum os filmes serem lançados para DVD. Muitos filmes vão simplesmente desaparecer se eles não forem comprados por uma plataforma de stream e se eles não estiverem disponíveis na internet em sites como Pirate Bay, por exemplo. Esses filmes tendem a desaparecer, como já estão desaparecendo, e hoje em dia tem muitos produtos audiovisuais que pra gente encontrar é praticamente um trabalho de arqueologia. E aí temos a questão desses serviços de streaming, né? Agora eu vou entrar nesse ponto. Atualmente, filmes que são lançados para cinema e não são comprados por algumas dessas plataformas desaparecem, como eu falei. Você ficaria dependente dessas plataformas para consumir os filmes se não existissem por aí os peer-to-peers, né? Os serviços de download que permitem que você baixe o arquivo do computador de outra pessoa. Ou torrent mesmo, vamos falar torrent aqui, tá? A questão é que nós ficamos dependentes dessas plataformas de streamings. E acontece que o licenciamento de um produto é disputado por elas, de maneira que dificilmente ele vai estar licenciado em mais de uma delas ao mesmo tempo. Ou seja, se a Netflix adquirir um produto, a Amazon normalmente não vai ter a licença para exibir o produto. Claro que tem exceções, mas normalmente acontece essa disputa por licenciamento no mercado de audiovisual. E aí, que conclusão nós podemos tirar disso? Não basta você assinar um streaming para você ter acesso aos produtos de audiovisual. Você precisaria assinar todos os produtos disponíveis. No caso de animes, pelo que eu sei, hoje você tem a Crunchyroll, a Amazon Prime e a Netflix disponibilizando animes licenciados. Realmente a mensalidade é barata, mas não adianta você assinar um só. Como eu falei, para você ter acesso a todos os produtos, você precisa ter pelo menos as 3 assinaturas. Eu costumo pagar aí mais de R$100 em assinatura de serviço de streaming, só que eu não assino o plano básico. Na maioria delas eu assino um plano mais avançado. Contando aqui do plano básico, uma pessoa pagaria, eu acho que no mínimo, são R$25 da Crunchyroll, R$20 da Netflix, 19 alguma coisa, mais 15 ou 16 da Amazon Prime. Parece pouco, gente, mas isso pesa muito no orçamento de muita gente, de muitas famílias, principalmente que quem está assistindo esses animes são adolescentes, que não têm o próprio dinheiro ainda, que são os pais que pagam, e às vezes os pais não têm condições de pagar uma mensalidade, que seria a mensalidade de algum cursinho, de algum curso de inglês barato, de informática barato, ou de alguma coisa que pudesse servir para o futuro dessa criança e pagar para plataformas de streaming. Bom, mas o que eu tô dizendo com isso? Eu tô dizendo que é caro, que tinha que acabar, que anime tinha que ser de graça? Não, gente, não é isso que eu tô dizendo, né? Eu entendo que é assim que o sistema funciona, nem todo mundo pode ter tudo. A questão aqui é que estamos falando de produtos da indústria cultural. E quando a gente fala da indústria cultural, o buraco é um pouquinho mais embaixo. Não é a mesma coisa que você querer um tênis da Nike e não poder comprar. É muito diferente, e um exemplo de que isso é muito diferente foi o que aconteceu na indústria fonográfica. Não teve como barrar o avanço da pirataria na indústria fonográfica. Os artistas acabaram tendo que se adaptar e lucrar com dinheiro de shows, arrumar outras formas de lucrar, oferecendo alguns produtos diferenciados. Inclusive, a própria forma do YouTube facilitou muito a vida deles aí, porque agora eles ganham horrores com os videoclipes, né, sendo disponibilizados aí com o sistema do AdSense. E eu já vou falar também sobre o sistema do AdSense, porque é importante para dar minha opinião aqui. Depois de muito tempo aí, as pessoas tendo acesso à música de graça e causando uma grande crise na indústria, finalmente a indústria aprendeu a lidar com o consumidor. Como que ela aprendeu a lidar com o consumidor? Vendendo músicas a um preço muito acessível. Eu não vou falar aí a história que a indústria teve nisso, desde o iTunes vendendo música a poucos dólares, até hoje o Spotify, que você paga uma mensalidade. Teve uma linha do tempo aí de evolução nessa questão. Eu sei que hoje a indústria fonográfica já está confortável novamente, adaptada
a esse novo modo de consumir. E quem dita esse modo de consumo hoje são os consumidores. O Spotify, por exemplo, não disputa o licenciamento de álbuns com outras empresas no mercado fonográfico que você tem assinaturas. Porque se você tivesse que escolher entre assinar um ou assinar outro, você provavelmente preferiria continuar baixando de graça. As pessoas provavelmente eu preferia continuar baixando de graça, porque elas não teriam como assinar vários serviços de música. É por isso que eu digo, gente, que assinar uma plataforma de streaming pode não parecer grande coisa, mas se você contar tudo que você precisa assinar para ter acesso legal a tudo que você consome, as pessoas não terão condições, terão que priorizar uma coisa ou outra. Agora, é muito bonito você dizer que, nossa, você paga todos os streamings, você acha certo que pague todos os streamings de audiovisual se você consumir música pirata, por exemplo, ou se o seu programa de edição de vídeo no computador for pirata, ou se o seu Windows for pirata, outros softwares que você usa for pirata. Você não pode ser combativo com a pirataria em apenas uma indústria, isso é hipocrisia. Se você é combativo totalmente com a pirataria, a ponto de você achar um absurdo a pessoa que consome um produto pirata, você tem que ter toda a sua vida legalizada, desde o Spotify a todos os outros streams que você consome, ao seu Windows, aos programas de edição de vídeo, qualquer coisa que você tenha instalada no seu computador. Então qual seria a solução aí desse problema? Vamos lá. Assim como a indústria fonográfica encontrou o seu jeito, a indústria editorial também está encontrando. Indústria editorial também faz parte disso que eu chamei de indústria cultural. Livros também são parte da indústria cultural. Seria muito chato você dizer que só pode ter acesso a livros quem tem dinheiro para pagar pelos livros, porque isso é cultura e o acesso a isso tem que ser facilitado ao máximo para as pessoas. Só que, é claro, sem prejudicar o lucro da indústria. Como eu disse, eu também faço parte dessa indústria, eu sou estudante de cinema. Eu sei o que é você produzir um filme e você precisar ter retorno com isso. Eu sei que não existe almoço grátis, galera. Então eu não tô dizendo aqui que tem que quebrar mesmo com a indústria e piratear tudo. Eu acho que tem que se encontrar um equilíbrio. Desse equilíbrio que eu tento falar aqui no vídeo, usando os exemplos das indústrias que estão lidando com isso. Como um exemplo de como o mercado editorial está lidando com isso, tem uma notícia recente que eu iria gravar um vídeo sobre isso essa semana também, e que eu acho que caiu como uma luva para falar nesse tema da Crunchyroll, que é a questão dos mangás, que agora foi lançada uma Shonen Jump Plus no Ocidente. Eu não sei muito bem como funciona a versão da Shonen Jump Plus lá no Oriente, mas agora com a versão ocidental você pode ter acesso gratuitamente através de um aplicativo a vários mangás, de forma gratuita. A questão é que eles usam algum sistema para que você não tenha acesso irrestrito. Eu não tenho muitas informações exatamente de como isso acontece, mas parece que uma das estratégias usadas consistia em, a cada capítulo novo lançado, apagar um capítulo que fosse 3 anteriores a esse. Não sei se deu para entender. Mas enfim, é uma maneira de estimular a assinatura nesse aplicativo, que também tem a versão paga, para que você tenha acesso irrestrito, disponibilizando alguma parte gratuitamente. A diferença é que com certeza isso aí vai estar cheio de anúncios. Eu acredito que a Crunchyroll também ofereça algum tipo de incentivo gratuito antes das pessoas assinarem. A questão é, talvez uma solução para essas plataformas de streaming fosse disponibilizar um broadcasting gratuito, o que seria uma transmissão simultânea num determinado horário de um episódio que está sendo lançado, em que a pessoa só poderia assistir de graça naquele horário simultâneo ali. Acabando a transmissão, a pessoa não teria mais acesso àquele episódio. Ou seja, se naquele horário você não pôde assistir, você perderia completamente. Que é mais ou menos parecido com o esquema do aplicativo. Mas aí entra a questão de que essas plataformas são livres de anúncios. E aí entra um outro problema, galera. O fato de ser livre de anúncios faz com que algumas vezes a conta não feche. Eu já ouvi especialistas em televisão indo na minha sala de aula, dando palestras sobre isso, sobre essa questão de que provavelmente a conta da Netflix, por exemplo, já não está fechando pelo fato de não ter anúncios. Então, no futuro, essas plataformas provavelmente ou terão que se adaptar a colocar anúncios, ou se quiserem se manter sem anúncios, terão de encarecer os seus preços. E muitos especialistas acreditam que essa conta já não está fechando, não é de hoje, porque por maior que seja o número de assinantes, esse valor não dá conta da demanda de produtos novos que eles precisam adquirir. Eu não estou dizendo que ela não está lucrando nada ou está saindo no prejuízo, mas não é um lucro compatível com o mercado. E provavelmente o que a Netflix está tentando fazer é se consolidar cada vez mais, crescer, para chegar a um ponto em que ela esteja muito mais consolidada e as pessoas estejam muito mais dependentes do serviço dela, para só então ir encarecendo ou coisas assim. Na verdade, o serviço já encareceu, mas isso tende a piorar muito mais.
Ou seja, nós vamos ficar dependentes dessas plataformas de streaming e nós não sabemos qual o futuro que elas vão tomar caso elas decidem continuar sendo livres de anúncio. Isso pode se encarecer cada vez mais e podemos não ter alternativas para assistir esses produtos de outra forma. É por isso que eu gosto muito do sistema do YouTube. O sistema do YouTube é o que melhor funciona atualmente. É cheio de anúncios, é um saco. Isso, inclusive, foi problematizado num episódio de Black Mirror, que eu gosto muito, aquele que aparece um monte de anúncios, eu esqueci o nome agora. Mas é o que mais funciona em termos de oferecer um acesso democrático a produtos culturais. Eu, por exemplo, encho isso aqui de anúncios. Fazer o quê? Eu realmente preciso do dinheiro que isso aqui me dá. Eu tô enchendo de anúncios. Mas é aquilo, o conteúdo está sendo disponibilizado para você de maneira totalmente gratuita. Você não tem que pagar absolutamente nada por isso. Então eu continuo achando que os anúncios são a melhor maneira de se disponibilizar produtos culturais. Claro que o YouTube disponibiliza uma versão sem anúncios também para assinantes que quiserem pagar uma mensalidade. Eu acho esse sistema simplesmente perfeito. Mas agora, eu tô dizendo que a Crunchyroll foi ou não foi errada em tirar esses sites aí do ar. Como eu falei, eu não vou falar o que as empresas querem ouvir, mas eu também não vou falar o que os fansubs querem ouvir. Eu acho que a Crunchyroll tem razão sim de tirar esses sites do ar, porque esses sites, eles são lucrativos, eles geram lucro com um produto que é ilegal. E eu acho que toda socialização de um produto cultural tem que ser feita de maneira gratuita. Se você quer disponibilizar um conteúdo para a comunidade simplesmente para ajudar que as pessoas tenham acesso, você precisa fazer isso de forma gratuita. Isso é uma questão moral, simplesmente. Ah, mas aí os sites vão dizer que eles precisam pagar a hospedagem. Tudo bem. Eu sei que tem um custo a hospedagem. Eu sei que vocês têm o trabalho de traduzir, de fazer a manutenção do site. Eu sei de tudo isso. Só que durante muito tempo isso foi feito através dos compartilhamentos de torrent, como eu falei aqui. Eu sou do tempo da internet de escada, em que não existia nada licenciado, que para eu baixar um episódio de fansub, eu levava a minha madrugada inteira lá fazendo download na internet. E era tudo através de torrent. E na verdade, até hoje, muita coisa é assim. Então, para se tornar acessível esses produtos, não existe a necessidade de um site com anúncio lucrando em cima disso. Basta isso ser disponibilizado no torrent, como aconteceu com a indústria fonográfica, como acontece até hoje com os filmes na indústria de cinema, e não é a indústria de animes que vai ficar fora disso, me desculpem as empresas. Agora, eu acredito muito no bom senso, eu acredito que nós devemos apoiar aquilo que a gente gosta, aquilo que traz benefício para o mercado que a gente consome, que a gente sabe que não é um mercado fácil no Brasil. É por isso que eu incentivei quem tivesse cinema perto de casa e quem tivesse como pagar o ingresso do cinema, que fosse sim no cinema assistir a Dragon Ball Super Broly, que fosse mais uma vez, que fosse sozinho, que fosse com a namorada, que fosse com os amigos, para poder realmente fazer com que a bilheteria do filme fosse muito boa, porque isso ajuda a trazer filmes desse tipo para o Brasil. Isso ajuda com que esses filmes sejam licenciados nos nossos cinemas. E o mesmo eu falo para quem tem como pagar essas plataformas de streaming. Eu não nego que tem muita gente que é malandra, tem muita gente que tem dinheiro para dar em roupa de marca, tem muita gente que tem dinheiro para dar em muita coisa por aí, para poder sair e encher a cara no final de semana de litrão e não quer simplesmente pagar pelo menos uma dessas plataformas de streaming, vai? Se você não pode assinar todas, se você vai continuar consumindo o produto que tem numa outra que você não assina de maneira ilegal, que pelo menos você escolha uma para apoiar e você apoie, você pague aquilo dali todo mês. Porque não é uma questão de você ter acesso àquilo dali de outra forma ou não. É uma questão de você estar sustentando essa indústria e fazendo com que ela continue e trazendo facilidades pra gente que consome esse tipo de produto e que por muito tempo ficamos sem acesso a muitas coisas. Então é isso, galera. Eu pago todas essas plataformas, tá? Porque eu posso pagar e eu priorizo isso. Então eu acho muito justo que eu pague tudo isso. Quem puder pagar também que pague. Vamos deixar de ser malandros. Eu não tô fazendo um discurso imoral aqui a favor da pirataria. Tô fazendo um discurso em favor do acesso a produtos culturais, porque eu acho isso importante. Eu sei que nem todo mundo pode gastar R$190 mensalidade de vários streamings, mas se você pode apoiar pelo menos um, apoie. E com relação aos sites que lucram com isso, por favor, se vocês querem ajudar a comunidade a ter acesso a esse tipo de coisa, façam de forma gratuita, como muitas pessoas fazem. Tem páginas que disponibilizam mangás traduzidos sem estar relacionado a nenhum site que vive de anúncios. É isso, galera. Um beijo e até o próximo vídeo.